Olá, meu nome é César, sou membro aqui da Igreja Cristã Evangélica Nova Vida e eu tenho um relato para passar para vocês sobre o dia de evangelismo. Então, você que está nos ouvindo, eu queria dizer que hoje nós saímos para fazer um evangelismo no bairro e foi uma experiência muito marcante. Para mim, particularmente, foi um aprendizado dessa experiência de evangelismo. A primeira coisa que eu queria te dizer é que você não precisa ficar preocupado com quem você vai encontrar ou se você vai encontrar alguém, porque Deus vai preparando as pessoas que você tem que encontrar. E nós saímos para distribuir folheto numa área bem grande, mas assim, de toda essa área nós paramos 4 pessoas que nós tivemos a oportunidade de falar da palavra de Deus, de ouvir a pessoa, de muitas vezes ouvir as dores das pessoas, aquilo que elas pensam da igreja, falar dos seus problemas. E nós tivemos a oportunidade de falar do amor de Cristo. Eu aprendi que naquele momento ali da abordagem você tem que falar, você tem que abrir a boca e falar, olha, mas Deus te ama, né? Deus se preocupa com você. E nós tivemos alguns momentos ali de interação com pessoas que Deus usou aquele momento para edificar a vida da pessoa e para que ela pudesse ter a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Então é uma experiência gratificante que você tem de sair para o ID, né? O ID é para todos, né? O ID não é do pastor, o ID não é da igreja ou da liderança, o ID é para pessoas como eu e você que se dispõem na obra de Deus para fazer o trabalho de Deus. O restante Deus faz, o restante Deus prepara. Você só tem que se dispor e ir a campo. Então esse foi um aprendizado, foi um dia muito marcante e abençoado na minha vida e que eu vou guardar, não só guardar, né, mas replicar, né? A gente tem que continuar fazendo essa obra. Qual foi o momento que mais marcou, irmão, nessa caminhada? O momento que mais marcou? Ou uma pessoa que mais marcou? Pois nós falamos com 4 pessoas, mas talvez foi uma moça que tem uma oficina, trabalha em casa com trabalhos domésticos, é uma pessoa desviada, né, da palavra, conhece a palavra de Deus, hoje não frequenta nenhuma igreja, mas sabe da necessidade de instruir os filhos na palavra. Então ela tinha essa preocupação, puxa, mas eu queria que meus filhos crescessem na palavra de Deus. Então a gente teve a oportunidade de confrontar ali algumas situações e dizer que assim, o problema dela às vezes é com homens, com uma determinada igreja, mas que ela tem que se aproximar de Deus e buscar Deus na sua vida e de fato trazer os seus filhos para a casa de Deus, para ouvir a palavra, que é uma forma dela blindar os filhos também desse mundo que a gente vive, né? Então para mim foi uma experiência talvez a mais marcante, porque ele também deixou a porta aberta para que a gente continue esse trabalho, né? É uma vizinha aqui da igreja e tem condições de estar aqui e a gente não pode parar por aí, a gente tem que voltar lá e continuar fazendo o trabalho, visitando, levando a palavra, a igreja saindo para fora para buscar os perdidos, não uma igreja com uma atitude ativa e não passiva de ficar simplesmente esperando as pessoas virem até a igreja. Amém. Obrigada, irmão. Graças a paz, amado Senhor. Hoje, dia 27 de maio, estamos aqui no bairro de Santa Terezinha, na Igreja Evangélica Nova Vida, fazendo um trabalho de evangelização. Logo quando nós chegamos, estava um templo fechado, garoando. Mas eu sempre falo que Deus é o dono do templo, né? Oramos ao Senhor
tempo se abriu, saímos para as ruas. Aqui é um bairro de classe média, baixa. E assim, a nossa grande preocupação geralmente é que as casas são muito fechadas, né? As pessoas não estão nas ruas, portões altos, né? Geralmente as pessoas em bairros assim conversam com a gente por interfone. Mas assim, Deus sempre fala ao meu coração que Ele já tem um encontro marcado com as pessoas, né? Então, quando Deus colocou no nosso coração de estar aqui, Ele já tinha as pessoas para nós estarmos falando, não importa se é uma, se é duas, né? Não importa a quantidade, elas são importantes para o reino. Jesus morreu por amor a elas, né? E saímos aí pelas ruas entregando folhetos e Deus colocou 4 vidas, né? Para a gente estar conversando, conversas longas e abençoadas, né? E uma das pessoas assim que, inclusive, eu cheguei a falar para ela que se eu falasse só com ela hoje eu já teria ganho meu dia, né? Dona Sônia, uma senhora que mora com os filhos, a filha alcoólatra, o filho drogado, passa por muitas lutas, por muitas dificuldades, já esteve num processo de depressão, acamada, coração totalmente quebrantado a Deus. E uma das coisas que me chamou a atenção é que ela falou que chegou a procurar a igreja, mas quando ela começou a frequentar a igreja, parece que os problemas aumentaram. E aí ela se distanciou. E aí Deus colocou no meu coração de falar a minha experiência, né? Que antes de aceitar a Cristo, a palavra diz que Deus escolhe os loucos e os fracos. Eu sempre falo que dos fracos eu acho que eu sou a pior. Era uma pessoa depressiva, fraca, e qualquer coisa me abatia, não tinha muitos problemas. Os problemas dela perto dos meus, né? Os meus perto dela, fichinha, né? Coisas corriqueiras, mas tudo me abalava, né? Eu fraquejava por qualquer coisa e muitas vezes até pensava em desistir da vida. E eu conversando com ela, né? E falei, Dona Sônia, depois que eu aceitei a Cristo, meus problemas aumentaram. Mas agora tem um diferencial, agora eu tenho Jesus. A minha força vem dele, a minha alegria vem dele, a minha sabedoria vem dele, tudo que eu preciso vem dele. Quando a gente tem Jesus no barco, pode vir tempestade, o barco pode balançar, o barco pode... mas ele não afunda, Jesus está no barco, ele controla as águas, ele acalma a tempestade. Eu deixei isso muito claro para ela, que o próprio Jesus fala, né, que no mundo nós teríamos aflições. Então não é aceitando a Cristo que os problemas se solucionam, né? Muitas vezes eles até pioram, mas o diferencial é Jesus. O que você sentiu, Cris, essa senhora, da aceitação dela, das suas palavras, direcionadas pelo Espírito Santo? Ela, coração muito quebrantado, né? Estou muito quebrantada. Ela reconheceu que precisa de Deus na vida dela, que precisa se firmar em Deus, que precisa buscar Deus, né? Falou que só não viria hoje à igreja porque ela tem que esperar o filho dela, ele pode chegar drogado, então ela tem que estar ali, né? Para estar ajudando ele, mas que terça-feira ela virá no culto à noite. E agora, assim, é um coração, um solo fértil, a semente foi lançada, né? Amém. Agora a igreja cuidar, né? Esse é diferencial, né? Hoje nós falamos com 4 pessoas, dessas 4, 3 se dispuseram a estar, né? Se empenhando mais a ter um compromisso com Deus, mas a igreja tem que abraçar, né? O cuidado com essas vidas. São pessoas carentes, sofridas, que precisam de ter ali pessoas de Deus, né? Demonstrando o amor de Deus através de ações, né? Trazer essas pessoas, ir até elas e trazê-las, né, para a família de Deus. São pessoas que precisam ser abraçadas. E nós vamos estar orando, né, para que Deus complete a obra nessas vidas. Amém. E tudo para honra e glória do nosso Deus. Né? Amém.